Olá, queridos irmãos, tudo bem com você? Estamos aí para compartilhar mais uma mensagem, uma reflexão para edificar a sua vida e abençoar o seu coração. O episódio que nós queremos meditar na palavra de Deus hoje é aquele que aconteceu na vida do apóstolo Paulo quando estava em Jerusalém e os judeus ali se levantaram para condená-lo e tirar-lhe a vida. E naquele momento, Paulo testemunha ousadamente diante daquelas autoridades em Jerusalém, e depois de haver feito isso, ele tem uma visitação do Senhor que faz uma promessa para ele, uma promessa tremenda que está escrito no livro de Atos, capítulo 23, verso 11, dizendo assim: na noite seguinte, o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito ao povo em Jerusalém, você deve também testemunhar em Roma. Muito bem, aqui o Senhor deu uma promessa e eu queria perguntar a você: você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Você crê que Deus vai cumprir aquilo que Ele declarou a seu respeito? Nós precisamos ter muita convicção e manter a nossa fé para que nós não desfaleçamos diante das promessas que o Senhor tem dado a cada um de nós. E quando a gente vê ali o que acontece com a vida de Paulo, entre essa promessa dada pelo Senhor e o dia que de fato ela se cumpriu, muitos episódios aconteceram na vida de Paulo que eram ameaçadores ao ponto de quase Paulo perder a vida. Mas eu quero te dizer que, independente do que possa acontecer, Deus é fiel e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para você, se você se mantiver fiel a Ele. Então, vamos ver alguns desses episódios que transcorreram entre a promessa declarada pelo Senhor a Paulo e o dia que se cumpriu essa promessa. Pelo menos 5 episódios eu queria elencar aqui. O primeiro deles foi que exatamente no dia seguinte àquela promessa que o Senhor falou a Paulo, os judeus, cerca de 40 deles, fizeram um pacto, Fizeram um compromisso de não comerem nem beberem até que vissem Paulo morto, até que pudessem matar a Paulo. Então ali um levante de pessoas atentando contra a vida de Paulo. Ali era uma ameaça mortal, ali era uma ameaça para tirar a vida de Paulo, mas o Senhor não permitiu que aquilo acontecesse e livrou a vida de Paulo. Dali, Paulo é enviado então para Cesareia, pelo comandante Lísias, e ele é enviado para o governador Félix, para que fosse ali julgado pelo governador. E chegando diante daquela autoridade em Cesareia, Paulo prega para Félix. Depois de 2 anos, Félix é sucedido por outro governador, Pórcio Festo, a quem Paulo também testemunha diante dele. Mas Pórcio Festo, querendo agradar aos judeus, sugere de enviar Paulo de volta a Jerusalém. Aqui há uma segunda intenção de atentar contra a vida de Paulo, porque lá em Jerusalém era exatamente onde estavam aqueles judeus sanguinários querendo matá-lo. E diante dessa sugestão de Pórcio Festo contra a vida de Paulo, Paulo ele apela para César. Então ali em Atos 25, verso 9, diz assim: Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Então Paulo apela para César, dizendo que é injusto aquele julgamento, aquela atitude daquele governador. E antes de ele ser enviado para Roma para ser julgado por César, ele testemunha também ao rei Agripa, que vem ali visitar Pórcio Festo. Mas veja, ele passa 2 anos preso em Cesareia, até que depois, quando vem Pórcio Festo e ele apela para César, ele finalmente possa ser enviado para Roma. Daí, nessa trajetória para Roma, a gente conhece ali em Atos capítulo 27 a narrativa do terrível naufrágio que Paulo sofre. E Atos 27 e 20 relata a gravidade desse naufrágio.
quando diz assim, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então ali era uma situação realmente crítica, uma situação de morte. Mas aí acontece algo naquele naufrágio. No verso 24, um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. O Deus que é fiel à promessa que fez, ele afirma essa promessa, ele confirma essa promessa. Lá em Jerusalém, o Senhor tinha falado com Paulo e tinha lhe dado a promessa de que ele deveria comparecer perante Roma. Aqui no meio de um naufrágio, no meio de uma situação extremamente crítica, perigosa, risco de vida, o Senhor reafirma a Paulo a promessa que ele fez. Porque aquele que fez a promessa é fiel, ele não falha. E aí nós vemos uma quarta intenção de morte contra a vida de Paulo, quando logo depois dessa confirmação da promessa, desse anjo que aparece e fala com Paulo, ali os soldados que estavam presentes naquele barco decidem matar todos os presos, incluindo Paulo, para que eles não fugissem. E mais uma vez, a vida de Paulo foi posta em risco, mas o Senhor o livrou pela mão do comandante do navio. Depois disso, a gente acompanha o relato e sabe que eles vão parar numa ilha, a ilha de Malta, e quando eles estão ali em volta de uma fogueira, se aquecendo, o relato bíblico nos conta que uma víbora se prende à mão de Paulo e todos ficam esperando que ele caia morto, que ele inche e caia morto em alguns instantes, dado ao fato que deveria ser uma víbora extremamente mortal, peçonhenta, né? Um veneno mortífero. Mas ali também nada acontece, porque Deus tinha um plano, tinha um projeto, um propósito na vida de Paulo e através da vida de Paulo. E nada acontece. Então, queridos, a nossa meditação de hoje mostra que depois de passar por vários desses episódios, 5 episódios de tentativa de morte sobre a vida de Paulo, Paulo chega finalmente ao seu destino a Roma e ali ele testemunha o Evangelho de Deus diante daquelas autoridades. O que eu queria compartilhar com você baseado nessa experiência de Paulo? Que nada, absolutamente nada, pôde impedir Paulo de chegar ao lugar que Deus disse que ele chegaria. Nem os acusadores de Paulo, nem as injustiças cometidas contra ele por autoridades, nem tempestade, nem um naufrágio, nem homens armados, nem víbora, nada, absolutamente nada pôde impedir, porque Deus fez uma promessa e ele é fiel. E eu quero declarar que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, ele vai cumprir, querido. Não tem nada que possa impedir, não existe nada, por mais mortífero, por mais perigoso, por mais assustador que seja, nada vai impedir de Deus cumprir a promessa que ele fez à sua vida. Se você se mantiver fiel, você vai ver a promessa se cumprindo. Eu quero declarar para você que nem epidemia, nem quarentena, nem governadores, nem quaisquer outras autoridades, nem decretos injustos de pessoas contra a sua vida, nem o ódio daqueles que são contra você, nem qualquer epidemia, nem qualquer agente mortífero como era aquela víbora, nem vírus, nem bactéria, nada pode impedir o projeto de Deus de se cumprir na sua vida se você se mantiver crendo, firme, fiel ao Senhor. Nada vai impedir. Aquilo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Então eu queria encorajar você com essa palavra. Seja animado, não desanime, não se importe, não fique preocupado com a questão econômica, o que vai acontecer, se os preços amanhã vão estar mais caros, como que a vida vai ser no dia de amanhã, como que é o decreto das autoridades, quanto tempo essa quarentena ainda vai durar, como que isso vai afetar a promessa, o projeto de Deus para a sua vida. Olha, Deus vai cumprir. Pode até ser que não aconteça no tempo que você esperava que acontecesse,
porque nós não temos controle sobre o tempo. Mas o que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Tão somente seja fiel, se guarde, mantenha a sua fé, não deixe que nada abale a sua fé. Porque são dias que nós estamos vivendo onde muitas dúvidas surgem, né? Onde muitos pensamentos e questionamentos sobre o futuro, sobre os planos, sobre aquilo que nós entendíamos de Deus para a nossa vida. Olha, Deus não está preso, limitado às circunstâncias dessa vida para fazer cumprir o que Ele quer em nós e através de nós. O que Ele prometeu vai se cumprir. Seja encorajado, seja abençoado, um grande abraço e até a próxima. Fique na paz.